Primeira coisa é o bendito do visto, tá? No Canadá, dificilmente você vai entrar ilegal no país, permanecer ilegal no país. O Canadá, ele é diferente dos Estados Unidos, tá? Então, para os Estados Unidos, tem muita gente ilegal no país, tanto que o Joe Biden agora é eleito, mas anteriormente era o Donald Trump, e ele lutava contra isso. Nada em questão sobre a questão racial e cultural, mas tem essa diferença, né? Nos Estados Unidos, culturalmente as pessoas ficam ilegal no país, até canadenses, enfim, pessoas de países desenvolvidos ficam ilegal no país. E no Canadá não, tá? No Canadá o governo em si, ele luta muito para não zerar essa questão de pessoas ilegais, tá? Então, você precisa ter um plano para você ficar legal no país. Para você entrar no país, beleza, você precisa ter um visto de turismo. O visto de turismo é aquele normal que você, quando você vai viajar, por exemplo, quero vir visitar a Toronto, quero visitar a CN Tower, beleza, você tira o visto de turismo que dura por 6 meses, beleza, você pode entrar no país tranquilamente. Só que para permanecer por um período um pouco maior, você vai precisar do visto de estudante ou o visto de estudante ou visto de trabalho, tá? E aí, qual dos dois é mais fácil você tirar? O visto de estudante, evidentemente, que ele é mais fácil de a gente tirar, porque basta a gente entrar numa faculdade, em algum college, em alguma escola, uma escola de inglês, enfim, qualquer coisa que a gente for estudar por um período maior do que 6 meses, a gente tem a possibilidade de tirar o visto de estudante. Por que a possibilidade? Porque não é um direito adquirido. Uma vez você passando numa faculdade, automaticamente você ganha o visto de estudante. Não, você passa numa faculdade, essa faculdade te dá uma carta, fala, o Léo é o campeão dos campeões, passou na nossa faculdade, ele tá aprovado. Aí você pega essa carta e vai no consulado, enfim, onde você precisa ir para você tirar o seu visto de estudante, tá? Então você precisa previamente passar numa faculdade, passar em algum college, ser aprovado, ganhar essa carta e depois aplica para esse visto, tá? Ele é mais fácil, evidentemente, por conta disso. O visto de trabalho, você vai precisar o quê? Ganhar uma oferta de trabalho, ou seja, você precisa ganhar aí uma job offer, que a gente sempre fala, para você ganhar esse bendito visto de trabalho, tá? Mas vamos focar aqui que a gente vai num plano um pouco convencional em relação ao Canadá, tá? Como é que funciona? Você é casado, então vamos supor que eu e minha mulher estamos querendo aplicar aí para ir para o Canadá. Como é que vai funcionar? Eu vou colocar aqui, eu vou para estudar na Universidade de Toronto, por exemplo. Na Universidade de Toronto. Aí o que vai acontecer? Uma vez eu sendo aprovado, eu vou ganhar o visto de estudante e vou poder trabalhar meio período. O que é esse trabalhar meio período? Quando você tira o visto de estudante, você tirou um visto realmente para você estudar. Só que no Canadá tem esse benefício de você trabalhar junto aos seus estudos. Ou seja, enquanto você estuda, você trabalha meio período ali como se você fosse um estagiário, tá? Então, vou colocar tipo stag, tá? E aí, o que acontece? Uma vez você fazendo isso, você também precisa levar em conta em que instituição e que tipo de curso você vai fazer. Se for um pós-secondary, ou seja, um curso profissionalizante, algum college, um técnico, dependendo da província, uma universidade, mestrado, doutorado, MBA, enfim, tudo isso vai permitir que você trabalhe junto a isso.
Putz, Léo, decidi fazer um intercâmbio para estudar inglês. Eu ganho essa permissão para estudar meio período? Não. No Canadá, não. O Canadá tem esse malefício, essa coisa difícil para a gente. Se a gente for para estudar inglês puramente numa escola de inglês, a gente não ganha essa permissão para trabalhar meio período, tá? Outro benefício, se a gente pegar e eu vou colocar assim, se o curso for maior que 8 meses e estiver no DLI, a gente ganha o PGWP. O que funciona? O que significa essa frase? Se a gente for fazer algum curso, sei lá, qualquer curso que seja, não importa o curso, o nível do curso, importa se ele é um pós-secundário, ou seja, um curso profissionalizante, e se a duração dele é maior do que 8 meses, juntando tudo isso, e se ele tiver numa lista que se chama DLI, que é o Designated Learning Institution, que é uma lista que comprova que é uma lista de universidades ou de colleges que aplicam para esse programa do PGWP. Então, você tem uma lista lá com diversas universidades que você pode checar no site. Com certeza, todas os colleges e universidades públicas já estão linkados nesse DLI. Então, com certeza, se você fizer algum college público ou uma universidade pública, você já entra nesse programa do PGWP. O PGWP é o Post-Graduation Work Permit, que é a permissão para você trabalhar após o período. Então, só eu já ganhei tudo isso. Vou lá para estudar na Universidade de Toronto, tiro meu visto, posso trabalhar meio período enquanto eu estudo, terminei os meus estudos e aí eu ganho o meu PGWP. Ou seja, se eu pegar algum curso de 8 meses, automaticamente eu ganho uma permissão para ficar 8 meses estudando e trabalhando, mais 8 meses só trabalhando full time. E aí, o que vai acontecer com a minha mulher? Por exemplo, se minha mulher fosse para estudar, ela ia ganhar todos esses benefícios, tá? Mas o que ganha a mulher, tá? Beleza, a gente é casado, o que ela vai ganhar? Ela ganha a permissão de trabalho, tá? Work Permit. Ela ganha o Work Permit, a permissão para trabalhar. Então, eu fui lá, estudei e minha mulher ganha automaticamente o visto para trabalhar. Léo, esse visto de trabalhar, ela precisa estar linkada em algum lugar? Não. Léo, esse visto de trabalho dura só os 8 meses que você está estudando? Não. Esse visto de trabalho, ele dura o período inteiro. Então vai ser, nesse caso que a gente fez, 8 meses mais os 8 meses que seriam equivalentes aos meus 8 meses do PGWP. Então, a gente totalizou esse período de 8 meses, que seriam os 8 meses que eu estou estudando, e esses 8 meses do PGWP, tá?